canal. O mensageiro não é importante, mas sua curtida é. Curta, inscreva-se e compartilhe cultura. Deixe livros que gostaria de ouvir nos comentários. Obrigado pela preferência. Letra Vencida, de Machado de Assis. Eduardo B. embarca amanhã para a Europa. Amanhã quer dizer 24 de abril de 1861, pois estamos a 23, à noite, uma triste noite para L, e para Beatriz. Beatriz. Repetia L, no jardim, ao pé da janela de onde a moça se debruçava estendendo-lhe a mão. De cima, porque a janela ficava a 5 palmos da cabeça de Eduardo traço, de cima respondia a moça com lágrimas, verdadeiras lágrimas de dor. Era a primeira grande dor moral que padecia, e, contando apenas 18 anos, começava cedo. Não falavam alto, poderiam chamar a atenção da gente da casa. Note-se que Eduardo despedira-se da família de Beatriz naquela mesma noite, e que a mãe dela e o pai, ao vê-lo sair, estavam longe de pensar que entre 11 horas e meia-noite voltaria o moço ao jardim para fazer uma despedida mais formal. Além disso, os 2 cães da casa impediriam a entrada de algum intruso. Se tal supuseram é que não advertiram na tendência corruptora do amor. O amor peitou o jardineiro, e os cães foram recolhidos modestamente para não interromper o último diálogo de 2 corações aflitos. Último? Não é último, não pode ser último. Eduardo vai completar os estudos, e tirar carta de doutor em Heidelberg. A família vai com ele, disposta a ficar algum tempo, 1 ano, em França. Ele voltará depois. Tem 21 anos, ela 18. Podem esperar. Não, não é o último diálogo. Basta ouvir os protestos que eles murmuram, baixinho, entre si e Deus, para crer que esses 2 corações podem ficar separados pelo mar, mas que o amor os uniu moralmente e eternamente. Eduardo jura que a levará consigo, que não pensará em outra coisa, que a amará sempre, 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 de longe ou de perto, mais do que aos próprios pais. Adeus, Beatriz. Não, não vá já. Tinha batido 1 hora em alguns relógios da vizinhança, e esse golpe seco, soturno, pingando de pêndula em pêndula, advertiu ao moço de que era tempo de sair, podiam ser descobertos. Mas ficou, ela pediu-lhe que não fosse logo, e ele deixou-se estar, cosido à parede, com os pés num canteiro de murta e os olhos no peitoril da janela. Foi então que ela lhe desceu uma carta, era a resposta de outra, em que ela lhe dava certas indicações necessárias à correspondência secreta, que iam continuar através do oceano. Ela insistiu verbalmente em algumas das recomendações, ela pediu certos esclarecimentos. O diálogo interrompia-se, os intervalos de silêncio eram suspirados e longos. Enfim bateram 2 horas, era o rouxinol. Era a cotovia. Romeu preparou-se para ir embora, Julieta pediu alguns minutos. Agora, adeus, Beatriz, é preciso. Murmurou ele dali a meia hora. Adeus. Jura que não se esquecerá de mim? Juro. E você? Juro também, por minha mãe, por Deus. Olhe, Beatriz. Aconteça o que acontecer, não me casarei com outra, ou com você, ou com a morte. Você é capaz de jurar a mesma coisa? A mesma coisa, juro pela salvação de minha alma. Meu marido é você, e Deus que me ouve há de ajudar-nos. Crê em Deus, Eduardo, reza a Deus, pede a Deus por nós. Apertaram as mãos. Mas um aperto de mão era bastante para assilar tão grave a escritura. Eduardo teve a ideia de trepar a parede, mas faltava-lhe o ponto de apoio. Lembrou-se de um dos bancos do jardim, que tinha 2, do lado da frente, foi a ele, trouxe-o, encostou à parede, e subiu, depois levantou as mãos ao peitoril, e suspendeu o corpo. Beatriz inclinou-se, e o eterno beijo de Verona conjugou os 2 infelizes. Era o primeiro. Deram 3 horas, desta vez era a cotovia. Adeus, adeus. Eduardo saltou ao chão, pegou do banco, e foi repô-lo no lugar próprio. Depois tornou à janela, levantou a mão, Beatriz desceu a sua, e um enérgico e derradeiro aperto terminou essa despedida, que era também uma catástrofe. Eduardo afastou-se da parede, caminhou para a portinha lateral do jardim, que estava apenas cerrada, e saiu. Na rua, a 20 ou 30 passos, ficara de vigia o obsequioso jardineiro, que unira ao favor a discrição, colocando-se à distância tal, que nenhuma palavra pudesse chegar-lhe aos ouvidos. Eduardo, embora já lhe houvesse pago a cumplicidade, quis deixar-lhe ainda uma lembrança de última hora, e meteu-lhe na mão uma nota de 5.000 réis. No dia seguinte verificou-se o embarque. A família de Eduardo compunha-se dos pais e uma irmã de 12 anos.
O pai era comerciante rico, e ia passear alguns meses e fazer completar os estudos do filho em Heidelberg. Esta ideia de Heidelberg parecerá um pouco estranha nos projetos de um homem, como João B., pouco ou nada lido em coisas de geografia científica e universitária, mas sabendo-se que é um sobrinho dele, em viagem na Europa, desde 1857, entusiasmado com a Alemanha, escrevera de Heidelberg algumas cartas exaltando o ensino daquela universidade, ter-se-á compreendido essa resolução. Para Eduardo, Heidelberg ou Hong Kong, era a mesma coisa, uma vez que o arrancavam do único ponto do globo em que ele podia aprender a primeira das ciências, que era contemplar os olhos de Beatriz. Quando o paquete deu as primeiras rodadas na água e começou a mover-se para a barra, Eduardo não pôde reter as lágrimas, e foi escondê-las no camarote. Voltou logo acima, para ver ainda a cidade, perdê-la pouco a pouco, por uma ilusão da dor, que se contentava de um retalho, tirado à purpura da felicidade moribunda. E a cidade, se tivesse olhos para vê-lo, podia também despedir-se dele com pesar e orgulho, pois era um esbelto rapaz, inteligente e bom. Convém dizer que a tristeza de deixar o Rio de Janeiro também lhe doía no coração. Era fluminense, não saíra nunca deste ninho paterno, e a saudade local vinha casar-se à saudade pessoal. Em que proporções, não sei. Há aí uma análise difícil, mormente agora, que não podemos mais distinguir a figura do rapaz. Ela está ainda namorada, mas o paquete transpôs a barra, e vai perder-se no horizonte. Capítulo 2. Para que de dizer que Beatriz deixou de dormir o resto da noite? Subentende-se que as últimas horas dessa triste noite de 23 de abril foram para ela de vigília e desespero. Direi somente que também foram de devoção. Beatriz, logo que Eduardo transpôs a porta do jardim, atirou-se à cama soluçando e sufocando os soluços, para não ser ouvida. Quando a dor amorteceu um pouco, levantou-se e foi ao oratório de suas rezas noturnas e matinais, ajoelhou-se e encomendou a Deus, não a felicidade, mas a consolação de ambos. A manhã viu-a tão triste como a noite. O sol, na forma usual, mandou um dos seus raios mais jucundos e vivos ao rosto de Beatriz, que desta vez o recebeu sem ternura nem gratidão. De costume, ela dava a esse raio amado todas as expansões de uma alma nova. O sol, pasmado da indiferença, não interrompeu todavia o seu curso. Tinha outras Beatrizes que saudar, umas risonhas, outras lacrimosas, outras apáticas, mas todas Beatrizes. E lá se foi o de João do Azul, espalhando no ar 1.000.000 daquelas missivas radiosas. Não menos pasmada ficou a mãe ao almoço. Beatriz mal podia disfarçar os olhos cansados de chorar, e sorria, é verdade, mas um sorriso tão forçado, tão de obséquio e de simulação, que realmente faria descobrir tudo, se desde alguns dias antes as maneiras de Beatriz não tivessem revelado tal ou qual alteração. A mãe supunha alguma moléstia, agora, sobretudo, que os olhos da moça tinham um ar febril, pareceu-lhe que era caso de doença incubada. Beatriz, você não está boa, disse ela à mesa. Sinto-me assim não sei como, pois tome só chá. Vou mandar vir o doutor, não é preciso, se continuar amanhã, sim. Beatriz tomou chá, nada mais do que chá. Como não tinha vontade de outra coisa, tudo se combinou assim, e a hipótese da doença foi aparentemente confirmada. Ela aproveitou-a para meter-se no quarto o dia inteiro, falar pouco, não fazer toilette, etc. Não chamaram um médico, mas ele veio por si mesmo. O tempo, que com uma de suas velhas poções abrandou a vivacidade da dor, e tornou o organismo ao estado anterior, tendo demais uma saudade profunda, e a imortal esperança. Realmente, só sendo imortal a esperança, pois tudo conspirava contra ela. Os pais de ambos os namorados tinham a seu respeito projetos diferentes. O de Eduardo meditava para-se a filha de um fazendeiro, seu amigo, moça prendada, capaz de o fazer o feliz, e digna de o ser também, e não meditava só consigo, porque o fazendeiro nutria iguais ideias. João B. chegara mesmo a insinuá-lo ao filho, dizendo-lhe que na Europa iria vê-lo alguém que provavelmente o ajudaria a concluir os estudos. Este foi, com efeito, o plano dos dois pais. 6 meses depois, iria o fazendeiro com a família à Alemanha, onde casariam os filhos. Quanto ao pai de Beatriz, os seus projetos eram ainda mais definitivos, se é possível. Tratava de aliar a filha a um jovem político, moço de futuro, e tão digno de ser marido de Beatriz, como a filha do fazendeiro era digna de ser mulher de Eduardo. Esse candidato, Amaral, frequentava a casa, era aceito a todos, e tratado como pessoa de família, e com um tal respeito e carinho,
Um desejo tão intenso de o mesclar ao sangue da casa, que realmente faria rir ao rapaz, se ele próprio não estivesse namorado de Beatriz. Mas estava e grandemente namorado, e tudo isso aumentava o perigo da situação. Não obstante, a esperança subsistia no coração de ambos. Nem a distância, nem os cuidados diversos, nem o tempo, nem os pais, nada diminuía o vício dessa flor misteriosa e constante. Não disseram outra coisa as primeiras cartas, recebidas por um modo tão engenhoso e tão simples, que vale a pena contá-lo aqui, para uso de outros desgraçados. Eduardo mandava as cartas a um amigo, este passava-as a uma irmã, que as entregava a Beatriz, de quem era amiga e companheira de colégio. Geralmente as companheiras de colégio não se recusam a estes pequenos obséquios, que podem ser recíprocos, em todo caso são humanos. As duas primeiras cartas, assim recebidas, foram a transcrição dos protestos feitos naquela noite de 23 de abril de 1861, transcrição feita com tinta, mas não menos valiosa e sincera do que se o fora com sangue. O mar, que deixou passar essas vozes concordes de duas almas violentamente separadas, continuou o perpétuo movimento da sua instabilidade. Capítulo 3 Beatriz voltou aos hábitos anteriores, aos passeios, saraus e teatros do costume. A tristeza, de aguda que era e manifesta, tornou-se escondida e crônica. No rosto era a mesma Beatriz, e tanto bastava a sociedade. Naturalmente não tinha a mesma paixão da dança, nem a mesma vivacidade de maneiras, mas a idade explicava a atenuação. Os 18 anos estavam feitos, a mulher completara-se. 4 meses depois da partida de Eduardo, entendeu a família da moça apressar o casamento desta, e eis aqui as circunstâncias da resolução. Amaral cortejava a moça ostensivamente, dizia-lhe as finezas usuais, frequentava a casa, e aonde ela fosse, punha o coração em todas as ações e palavras. Beatriz entendia tudo e não respondia nada. Usou duas políticas diferentes. A primeira foi mostrar-se de uma tal ignorância que o pretendente achasse mais razoável esquecê-la. Pouco durou esta, era improfícua, tratando-se de um homem verdadeiramente apaixonado. Amaral teimou, vendo-se desentendido, passou a linguagem mais direta e clara. Então começou a segunda política. Beatriz mostrou que entendia, mas deixou ver que nada era possível entre ambos. Não importa, ela teimou ainda mais. Nem por isso venceu. Foi então que o pai de Beatriz interveio. Beatriz, disse-lhe o pai, tenho um marido para ti, e estou certo que vais aceitá-lo, papai, mas ainda que, a princípio recuses, não por ser indigno de nós, não é indigno, ao contrário, é pessoa muito respeitável. Mas, como ia dizendo, ainda que a tua primeira palavra seja contra o noivo, previno-te que é desejo meu e há de cumprir-se. Beatriz fez um movimento de cabeça, rápido, espantado. Não estava acostumada àquele modo, não esperava a intimação. Digo-te que é um moço sério e digno, repetiu. Que respondes? Nada. Aceitas então? Não, senhor. Desta vez foi o pai que teve um sobressalto, não por causa da recusa, ela esperava-a, e estava resolvido a vencê-la, segundo avisou desde logo. Mas o que o espantou foi a prontidão da resposta. Não. Disse ela daí a um instante. Não, senhor. Sabes o que estás dizendo? Sei, sim, senhor. Veremos se não, bradou o pai levantando-se, e batendo com a cadeira no chão. Veremos se não. Tem graça. Não, a mim. Quem sou eu? Não. E por que não? Naturalmente, anda aí algum petimetre sem presente nem futuro, algum bailarino, ou está fermo. Pois veremos. Ia de um lado para outro, metendo as mãos nas algibeiras da calça, tirando-as, passando-as pelos cabelos, abotoando e desabotoando o paletó, fora de si, irritado. Beatriz deixara-se estar sentada com os olhos no chão, tranquila, resoluta. Em certo momento, como o pai lhe parecesse exasperado demais, levantou-se e foi a ele para aquietá-lo um pouco, mas ele repeliu-a. Vá-se embora, disse-lhe, vá refletir no seu procedimento, e volte quando estiver disposta a pedir-me perdão. Isso já, peço-lhe perdão já, papai. Não quis ofendê-lo, nunca o ofendi. Perdoe-me, vamos, perdoe-me. Mas recusas. Não posso aceitar. Sabes quem é? Sei, o doutor Amaral. Que tens contra ele? Nada, é um moço distinto. O pai passou a mão pelas barbas. Gostas de outro? Beatriz calou-se. Vejo que sim, está bem. Quem quer que seja, não terá nunca minha aprovação. Ou doutor Amaral, ou nenhum mais.
Nesse caso, nenhum mais, respondeu ela. Veremos. Capítulo 4. Não percamos tempo. Beatriz não casou com o noivo que lhe davam, não aceitou outro que apareceu no ano seguinte, mostrou uma tal firmeza e decisão, que encheu o pai de assombro. Assim se passaram os 2 primeiros anos. A família de Eduardo voltou da Europa, este ficou, para tornar quando acabasse os estudos. Se me parecesse, ia já, dizia ela em uma carta à moça, mas quero conceder isto, ao menos, a meu pai, concluir os estudos. Que ela estudava, é certo, e não menos certo é que estudava muito. Tinha vontade de saber, além do desejo de cumprir, naquela parte, as ordens do pai. A Europa oferecia-lhe também alguns recreios de diversa espécie. Ela ia nas férias à França e à Itália, ver as belas artes e os grandes monumentos. Não é impossível que, algumas vezes, incluísse no capítulo das artes e na classe dos monumentos algum namoro de ordem passageira, creio mesmo que é negócio liquidado. Mas, em que é que essas pequenas excursões em terra estranha lhe faziam perder o amor da pátria, ou, menos figuradamente, em que é que essas expansões miúdas do sentimento diminuíam o número e a paixão das cartas que mandava a Beatriz? Com efeito, as cartas eram as mesmas de ambos os lados, escritas com igual ardor as das primeiras semanas, e nenhum outro método. O método era o de um diário. As cartas eram compostas dia por dia, como uma nota dos sentimentos e dos pensamentos de cada um deles, confissão de alma para alma. Parecerá admirável que este uso fosse constante no espaço de 1, 2, 3 anos, que diremos 5 anos, 7 anos. 7, sim, senhora, 7, e mais. Mas fiquemos nós 7, que é a data do rompimento entre as duas famílias. Não importa saber por que brigaram as duas famílias. Brigaram, é o essencial. Antes do rompimento desconfiaram os 2 pais que os filhos tinham se jurado alguma coisa antes da separação, e não estavam longe de concordar em que se casassem. Os projetos de cada um deles tinham naufragado, eles estimavam-se, nada havia mais natural do que aliarem-se mais intimamente. Mas brigaram, veio não sei que incidente estranho, e a amizade converteu-se em ódio. Naturalmente um e outro pensaram logo na possibilidade do consórcio dos filhos, e trataram de afastá-los. O pai de Eduardo escreveu a este, já diplomado, dizendo que o esperasse na Europa. O de Beatriz inventou um pretendente, um rapaz desambicioso que jamais pensaria em pedi-la, mas que o fez, animado pelo pai. Não, foi a resposta de Beatriz. O pai ameaçou-a, a mãe pediu-lhe por tudo que havia de mais sagrado, que aceitasse o noivo, mostrou-lhe que eles estavam velhos, e que ela precisava ficar amparada. Foi tudo inútil. Nem esse pretendente nem outros que vieram, uns por mão do pai, outros por mão alheia. Beatriz não iludia ninguém, ia dizendo a todos que não. Um desses pretendentes chegou a crer-se vencedor. Tinha qualidades pessoais distintas, e ela não desgostava dele, tratava-o com muito carinho, e pode ser que sentisse algum princípio de inclinação. Mas a imagem de Eduardo vencia tudo. As cartas dele eram o prolongamento de uma alma querida e amante, e aquele candidato, como os outros, teve de recuar vencido. Beatriz, vou morrer dentro de poucos dias, disse-lhe um dia o pai, por que me não dás o gosto de deixar-te casada? Qual, morrer? E não respondia a outra parte das palavras do pai. Eram já passados 9 anos da separação. Beatriz tinha então 27. Via chegar os 30 com tranquilidade e a pena na mão. Não seriam já diárias as cartas, mas eram ainda e sempre pontuais. Se algum paquete não as trazia ou levava, a culpa era do correio, não deles. Realmente, a constância era digna de nota e admiração. O mar separava-os, e agora o ódio das famílias, e além desse obstáculo, deviam contar com o tempo, que tudo afrouxa, e as tentações que eram muitas de um e outro lado. Mas apesar de tudo, resistiam. O pai de Beatriz morreu dali algumas semanas. Beatriz ficou com a mãe, senhora achacada de moléstias, e cuja vida naturalmente não iria também muito longe. Esta consideração deu-lhe ânimo para tentar os últimos esforços, e ver se morria deixando a filha casada. Empregou os que pôde, mas o resultado não foi melhor. Eduardo na Europa sabia tudo. A família dele trasladou-se para lá, definitivamente, para o fim de o reter, e tornar impossível o encontro dos 2. Mas, como as cartas continuavam, ela sabia tudo o que se passava no Brasil. Teve notícia da morte do pai de Beatriz, e dos esforços empregados por ela e depois pela mulher, viúva, para estabelecer a filha, e soube, pode imaginar-se com que satisfação,
Da resistência da moça. O juramento da noite de 23 de abril de 1861 estava de pé, cumprido, observado à risca, como um preceito religioso, e, o que é mais, sem que lhes custasse mais do que a pena da separação. Na Europa, morreu a mãe de Eduardo, e o pai teve um instante ideias de voltar ao Brasil, mas era audiento, e a ideia de que o filho podia então casar com Beatriz fixou em Paris. Verdade é que ela não deve estar muito tenra. Dizia ela consigo. Eram então passados 15 anos. Passaram-se mais alguns meses, e a mãe de Beatriz morreu. Beatriz ficou só, com 34 anos. Teve ideia de ir para a Europa, com alguma dama de companhia, mas Eduardo contava então vir ao Rio de Janeiro arranjar alguns negócios do pai, que estava doente. Beatriz esperou, mas Eduardo não veio. Uma amiga dela, confidente dos amores, dizia-lhe, realmente, Beatriz, você tem uma paciência, não me custa nada. Mas esperar tanto tempo? 15 anos, nada mais natural, respondia a moça, eu suponho que estamos casados, e que ele anda em viagem de negócios. É a mesma coisa. Essa amiga estava casada, tinha já 2 filhos. Outras amigas e companheiras de colégio tinham casado também. Beatriz era a única solteira, e solteira abastada e pretendida. Agora mesmo, não lhe faltavam candidatos, mas afinal Beatriz conservava-se como dantes. Eduardo não veio ao Brasil, segundo contava, nem naquele nem no ano seguinte. As doenças do pai agravaram-se, tornaram-se longas, e nisto correram mais 2 anos. Só então o pai de Eduardo morreu, em Nice, no fim de 1878. O filho arranjou os primeiros negócios e embarcou para o Rio de Janeiro. Enfim, tinham passado 18 anos. Posto que eles tivessem trocado os retratos, mais de uma vez durante esse lapso de tempo, acharam-se diferentes do que eram na noite da separação. Tinham passado a idade dos primeiros ardores, o sentimento que os animava era brando, embora tenaz. Vencida a letra, era razoável pagar, era mesmo obrigatório. Trataram dos papéis, e dentro de poucas semanas, nos fins de 1878, cumpriu-se o juramento de 1861. Casaram-se, e foram para Minas, de onde voltaram 3 meses depois. São felizes? Perguntei a um amigo íntimo deles, em 1879. Eu lhe digo, respondeu esse amigo observador. Não são felizes nem infelizes, um e outro receberam do tempo a fisionomia definitiva, apuraram as suas qualidades boas e não boas, deram-se a outros interesses e hábitos, colheram o fastio e a marca da experiência, além da surdina que os anos trazem aos movimentos do coração. E não viram essa transformação operar-se dia por dia. Despediram-se uma noite, em plena florescência da alma, para encontrarem-se carregados de fruto, tomados de ervas parasitas, e com certo ar fatigado. Junte a isto o despeito de não achar o sonho de outrora, e o de o não trazer consigo, pois cada um deles sente que não pode dar a espécie de cônjuge que aliás deseja achar no outro. Pense mais no arrependimento possível e secreto de não terem aceitado outras alianças, em melhor quadra, e diga-me se podemos dizê-los totalmente felizes. Então infelizes? Também não. Vivem, respeitam-se, não são infelizes, nem podemos dizer que são felizes. Vivem, respeitam-se, vão ao teatro,